Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje a Gisele vai estar explicando direitinho como foi o processo de registro da bebê dela, Maria Alice, tá certo? Então ela vai estar explicando passo a passo para quem tem aquela curiosidade e interesse nesse assunto. E como ficou a situação da bebê dela, Maria Alice? Ela foi registrada como brasileira ou como portuguesa? Fica até o final do vídeo para vocês ficarem sabendo se ela é portuguesa ou se é brasileira, tá bom, pessoal? E vocês que ainda não são inscritos nesse canal, têm entrado, têm gostado, mas ainda não se inscreveram, que se inscrevam, deixe seu like, ative o sininho, pessoal, para não perder nenhuma notificação e compartilhe esse vídeo. Bora lá? Oi pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês como que foi feito o registro da Maria Alice, né? A questão é a seguinte: existe aí uma burocracia para cidadãos estrangeiros que estão aqui em Portugal referente ao registro, né? A originalidade, a nacionalidade de fato, na hora de fazer o registro da criança. Caso os pais estejam mais de um ano, né, e tenha como comprovar de uma forma legal que está há mais de um ano em território português, a criança ela tem direito de nascer originária portuguesa. Caso ela não ser, os pais não estejam, um dos pais, não precisa ser os dois, tá bem? Precisa ser um dos pais. Caso não esteja nisso, ou precisa ter uma residência, né? Ou a CPLP ou a R antiga mesmo, que já existia há muito tempo. Se caso não tiver nenhum dos dois, a criança ela não é registrada como cidadã originária, né? Que a naturalidade dela fica como brasileira. Então, assim, o nosso processo foi feito da seguinte forma: quando surgiu a CPLP, eu e os meus pais a gente tinha feito, né? Então a gente pegou essa CPLP bem no início dela. A princípio, ela serviu tanto para mim tirar o meu número do utente, que isso foi muito útil para mim também em questão ao pré-natal, que quando eu comecei o pré-natal eu já tinha o número do utente, então não tive burocracia. E serviu também agora para o nascimento da Maria Alice, que a gente pôde usar ela como comprovativo de estabilidade no país, né? Que eu já estou aqui há mais de um ano de uma forma regular. Eu tenho esse documento, né, emitido aqui pelos órgãos públicos de Portugal e que é aceito e precisa, né, ser aceito em todos os órgãos, inclusive no IRN, né, que é onde registra a criança, né. A conservatória é obrigada a aceitar. O registro da Maria Alice foi feito ainda dentro do hospital. Lá dentro do hospital tem o Nascer Cidadão, que é uma salinha, né, tem um oficial que trabalha lá e que ele faz o registro das crianças no período durante a semana, de segunda a sexta. Como nós recebemos alta na segunda, tivemos a oportunidade de poder registrar ainda lá, e foi o que a senhora exigiu pra gente, foi o título de residência, que eu usei a CPLP, passaporte, e tanto do pai quanto da mãe, e foi isso. Ela fez de uma forma super tranquila, como não tinha nenhuma questão de documentação pelo fato da gente já estar regularizado, né? Já tinha tudo certinho, eu só precisei enviar para ela o meu título de residência e o registro foi feito. A Maria Alice, ela ficou originária, ela é portuguesa, a nacionalidade dela é portuguesa, então ela teve todos os direitos, o cartão cidadão, tudo logo de cara, sem nenhuma burocracia, né? Nós já demos entrada e tudo, agora estamos esperando chegar em casa. Porém, existem muitos pais que têm uma grande dificuldade, porque mesmo você não estando, você não tendo esse documento, mas já estando no país, você também tem direito. Porém, existe uma questão de vários documentos que pode ser que eles aceitem ou não, isso depende de região para região. Né? Então eu vi muitos vídeos de problemas que eu poderia enfrentar futuramente, né, quando ela nascesse. Antes disso, durante
a minha gravidez, então eu já fiquei bem preparada, porém realmente eu não precisei ter nenhum tipo de estresse, né? Até mesmo porque essa CPLP, logo no começo que ela surgiu, muitos pais não conseguiram, né, fazer aí o registro da criança com ela, porque teve muito bloqueio. Os profissionais que trabalhavam nas conservatórias, que é como se fosse no Brasil aí o lugar onde registra as crianças, né, nos cartórios, então eles estavam tendo essa dificuldade de querer aceitar, né, por ser uma coisa nova, muitos ainda não tinham informação de que tipo de documento era esse, então eu fiquei meio tensa em questão a isso, mas graças a Deus deu tudo certo. Não fui a primeira, provavelmente, que ela pegou com esse documento, com certeza, então ela já estava habituada e eu não tive questão nenhuma. Porém, outra opção que eu estava vendo, caso eles meio que recusassem, é o tempo de contribuição que eu tivesse no país. Eu fiz a soma, eu não fiz a soma por conta própria. Eu entrei na minha segurança social direta, né, e peguei todas a minha contabilidade, né, do meu tempo de contribuição, e eu tinha tempo suficiente, tanto em dias, que era mais de um ano, enquanto em meses, diferente que vai dar no mês. Então, assim, juntando tudo, eu tinha mais de um ano de contribuição no país. Então, isso é uma forma também de provar que você está mais de um ano no país, né? Porque, tem lugares que aceitam também contrato de arrendamento, caso você esteja com um contrato há mais de um ano de arrendamento, que você prove que está demorando naquela residência, né? Então, é uma forma de também comprovar. Mas é o que eu tô falando pra vocês. Isso realmente depende muito do profissional que vai estar lá na hora. Não é uma coisa que, por mais que a gente sabe que esteja na lei, né? A gente também sabe mais ou menos como que funciona a burocracia, porque realmente a gente fica muito na mão ali do pessoal que tá trabalhando na hora. Mas enfim. Então essa é uma das formas, ou tempo de contribuição pela segurança social, contrato de residência, mas tem que ser um contrato mesmo ali que esteja cadastrado na finanças, né? Uma coisa bem certinha, para não ter nenhum tipo de problema, nada de boca, né? Tem que ser documento meio que oficial, não oficial assim, né? Que seja registrado até mesmo por aqui, igual na finanças, não tem erro, né? Porque o carimbo no passaporte não é válido, viu? Independente de o carimbo estar lá há mais de 2 anos, isso daí eles não vão aceitar. Isso não prova muita coisa não para eles. Então tem que ser mesmo um documento que você esteja usando aqui habitualmente, né? E a melhor das formas seria realmente comprovar através dos comprovativos do tempo de contribuição pela segurança social. Foi a segunda opção que eu iria usar caso a CPLP tivesse algum tipo de atrito ali, né, na hora com o profissional que não aceitasse. Mas deu super certo, tá? E graças a Deus a Maria Alice, ela já tá registrada. No hospital mesmo ela já saiu, né, com o documento. Eu não sei nem se a gente fala que é como que se fala? O registro da criança, né? Certidão de nascimento. Eu acho que não é esse nome que se fala aqui, não. Porque aqui o que eles usam mesmo é o cartão BI, né, deles. Que é aquele cartãozinho que todo mundo vem aqui pra atrás. Então, eu acredito mesmo que só se refere a isso. É um documento oficial, eles chamam de carimbo branco, né? Que a gente também guarda, que é onde a gente dá entrada em todo o processo de documentação que precise. Nesse BI vem todos os outros documentos, que seria a segurança social dela, o UNIF e o número de utente. Automaticamente gera tudo de uma vez, né? Então, pessoal, a Maria Alice, né? Agora eu vou ficar na confusão de Maria Alice e Maria Luísa. Mas a Maria Alice, então, ela ficou originária portuguesa. Futuramente a gente vai pegar a nacionalidade dela também, a dupla cidadania, que é a brasileira, né? Mas igual, minha naturalidade é Guarujá, né? E no caso, a dela é Santa Maria da Feira, que foi onde ela nasceu. Até então ela não tem nada assim de documentação brasileira. Futuramente, quando a gente vê que tem uma necessidade, né, que a gente vai precisar para alguma coisa, a gente vai tirar a dupla cidadania dela para ela ter a brasileira também, né, e ter os direitos dela.
mas a princípio ela é uma cidadã portuguesa, né? Ela tem todos os direitos dela aqui no país. E é isso, ela passou na frente de todo mundo, né? A gente já tá aqui 3 anos e ela saiu disparada. Mas agora vamos esperar o cartão dela, que é o BI, chegar, que é referente, é a mesma questão do nosso RG, né? Mas é um documento muito mais até usado, eu acho, que o Brasil, porque ele é um documento que é usado realmente para tudo. Você tendo isso, você até viaja, né? Tem lugares, mesmo sendo para fora aqui de Portugal, eles aceitam, né, que são os voos comerciais, né, entre aqui os países. E para médico, você só apresenta esse documento que já vai estar tudo lá no sistema, né? Acredito que no Brasil agora também tá tendo esse tipo de atualização. Vai ser um documento só e aqui já é usado já há muito mais tempo. E é isso, né? A mesma referência que eu dou para vocês do BI, do cartão cidadão, né? É a mesma questão do nosso RG no Brasil. E o processo de tirar o cartão cidadão, o pai dela foi na loja do cidadão com esse papel que é tipo a certidão de nascimento que eles deram lá na hora que a gente fez no Nascer Cidadão lá no hospital, o registro dela. Esse papel que eles emitiram, ele no caso levou lá na loja do cidadão, né? E na loja do cidadão eles pediram esse documento mais uma foto da Maria Alice. Poderia ser com o olho fechado porque ela é recém-nascida, né? Não foi cobrado nenhum valor. Eu não sei explicar direito, mas acredito que pelo ser o primeiro e tá dentro do prazo, acho que de alguns dias de nascida, ela não precisava pagar, tá? Então ele tirou uma foto pelo celular mesmo. Essa foto ele enviou na hora lá para eles, né, pro e-mail, e eles emitiram o documento, né? Só que não sai na hora, tá, pessoal? Não sai na hora. E eles enviam, na verdade, uma carta. E essa carta diz que o cartão já tá pronto e para nós levantar lá, né? Pra gente retirar lá na loja do cidadão. Daqui da onde a gente mora mesmo, tá? Que é em São João da Madeira. Não precisa ser onde nasceu. Pode ser numa loja de cidadão de onde você mora. No caso, então, foi aqui em São João da Madeira que ele foi. Não precisa de eu ir, né? Ele sozinho consegue, por ser o pai. E foi isso. E daí agora é só aguardar mesmo. Eu não tive essa dificuldade, igual eu tô falando pra vocês, graças a Deus. Porque realmente era uma coisa que eu já tava meio que preparada. Mas foi tudo super tranquilo. A pessoa que fez o registro dela também teve uma atenção bem legal, né? Não teve nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de empecilho. Não, ela fez normalmente e ponto final, entendeu? Então foi isso. O que eu posso dizer, que todo esse trajeto aí, pra mim, ocorreu de uma forma super tranquila, né? Sem burocracia. A gente chega aqui para fazer a documentação, tanto problema, tanta coisa que a gente precisa ter, mas em questão a Maria Alice não ocorreu nenhum tipo de interferência. Então, pessoal, lembrando, né, que para quem chega aqui ou grávida já, ou para quem engravida e chegou aqui tipo há 3 meses, não tem o documento ainda, até pode conseguir de alguma forma que a sua criança, quando nasce, tenha a dupla cidadania. Pelo artigo 122, tem que registrar numa escola, no caso creche e tudo mais, e recorrer de uma forma administrativa para que ela obtenha a dupla cidadania, tá? Mas isso tudo é um processo mais burocrático, que a pessoa tem que ter um pouco mais de trabalho. Não é impossível, mas não é uma forma, assim, não é na hora assim que nasce, não. É realmente um processo que demora um pouco mais, porém a criança consegue ainda mesmo antes do primeiro ano de vida, tá? Então é questão de correr atrás, não deixar passar muito tempo para poder, porque tem um artigo que se encaixa que a criança que nasce no país
por mais que nenhum dos pais tenha a residência, porém permaneceu no mesmo e tem uma forma de comprovar isso, uma das formas é colocando uma criança, né, matricular a criança numa escola. Para um bebê tem que ser a creche, e você pode recorrer através do artigo 122, se eu não me engano, tem toda lá uma descrição de onde se encaixa. Uma delas é a matrícula em alguma escola, e você consegue recorrer à dupla cidadania do seu filho. E também, depois que os pais conseguem a residência, certo? Você também consegue recorrer de uma forma administrativa para poder recorrer à nacionalidade, né? A naturalização dessa criança, para ela poder ser naturalizada portuguesa, depois que os pais obtêm a residência, tá bem? Quando for o caso dos pais terem engravidado antes de ter a residência, sem ter o tempo de 1 ano, ou já vi grávida sem ter a documentação, tá bem? Então, essas informações que eu tenho para passar para vocês, que foram coisas que eu pesquisei bastante antes de ganhar, né, bebê aí, para na hora que eu precisasse eu ter todos os argumentos que fossem necessários para cada tipo de situação que eu poderia tá aí, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Qualquer coisa, vocês deixem aí nos comentários algum tipo de dúvida, a gente vai respondendo conforme for possível, tá bem? Obrigada, pessoal. Tchau! Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau, pessoal!